Olá, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Graça e paz, meus amados e minhas amadas. Estou muito feliz aí pelas perguntas, pelos questionamentos. Eu estou acompanhando, mas não estou podendo responder ainda, mas já nós vamos começar a responder aí. Então, continue mandando as suas questões, as suas sugestões e sejam todos muito, muito bem-vindos a este canal. Este canal não é meu, este canal é da família. Vamos trabalhar aqui com as famílias, terapias familiares, mas para que nós possamos chegar até esse ponto, nós precisamos primeiro ter alguns princípios, né? E um deles é saber como usar as armas poderosas em Deus para vencermos todas as batalhas espirituais. Ou seja, precisamos conhecer as ferramentas para trabalhar as questões espirituais, as questões pessoais e as questões que a nossa mente nos traz. Porque somos um ser que tem corpo, tem alma e tem espírito. E precisamos tratar dessas três áreas da nossa vida para que nós possamos nos compreender e compreender o outro. Saber por que entramos em uma batalha, por que precisamos sair dela, quando vamos sair, como vamos lutar. Então nós estamos nesse início estudando as armas espirituais poderosas em Deus. Ou seja, são ferramentas que o Senhor traz para nós desde o princípio, para nós podermos vencermos as nossas batalhas externas, internas, né? Questionamentos. Muitas vezes nós entramos num vale e não compreendemos por que entramos nele. Ficamos questionando a Deus, ficamos perguntando por que isso, para que aquilo, né? Então, essas questões que nós vamos trazer aqui. E quando vocês se identificarem com algumas dessas questões, ou vocês tiverem algum desses questionamentos, deixe no chat, deixe nos comentários aí. Amém? Mas antes de nós entrarmos no nosso estudo de hoje, eu quero agradecer vocês mais uma vez. Quero pedir que compartilhem. Quero pedir que deixem seu like, que nos ajudem para que esse canal possa alcançar mais famílias, porque são muitas famílias, são muitas pessoas sofrendo, meus amados. Muitas pessoas me procuram sem direção, sem saber que rumo tomar na sua vida. Quando acontece uma separação, quando acontece uma doença, quando acontece o desemprego, quando acontece alguma coisa que nós costumamos dizer, eu perdi o meu chão. Porém aqui nós temos um lema, o nosso chão é o Senhor, o nosso chão é a palavra. Vamos nos firmar na palavra, que se nós nos firmarmos na palavra, as outras coisas acontecem naturalmente, naturalmente. O Senhor diz, buscai o seu reino em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então vão curtindo, vão dando seu like, vão compartilhando, vão enviando aí para os seus amigos, nos seus WhatsApps, porque muitas pessoas precisam de uma palavra que possa dar um direcionamento para a sua luta, para a sua caminhada, possa dar um norte naquele momento que as pessoas estão desorientadas. Hoje nós vamos falar sobre mais um pouquinho sobre o intercessor. Só mais um pouquinho. As qualidades de um intercessor, as qualificações de um intercessor. Se você é chamado para interceder, é importante para você. Se você não é chamado para interceder e você tem um intercessor, ou você quer um intercessor, você precisa conhecer quais são as qualificações de um intercessor. Para quem você vai dar autoridade
para essa pessoa interceder por você. Porque quando você pede para alguém orar por você, você está dando autoridade para essa pessoa orar por você. Essa pessoa pode fazer uma oração contrária? Será que pode? Que a Bíblia diz que é feitiçaria? Ou será que essa pessoa, ela está qualificada para interceder por você e ouvir a voz de Deus e transmitir para você? Porque um intercessor, ele se entrepõe entre você e Deus para clamar as misericórdias do Senhor por você. Amém? Então vamos ver um pouquinho sobre as qualificações do intercessor. O intercessor precisa ter convicção absoluta da justiça de Deus. Que este nunca trará sobre o justo juízo. Que somente o ímpio merece e precisa ter uma visão cristalina de justiça absoluta. O intercessor, vou ler de novo, tá? O intercessor precisa ter uma convicção absoluta da justiça de Deus. Precisa ter convicção que nunca trará sobre o justo um juízo. Que somente o ímpio merece e precisa ter uma visão cristalina da justiça absoluta. Ele precisa ter uma profunda preocupação com a glória de Deus. Um intercessor precisa ter um relacionamento profundo e intenso com Deus, para que possa estar diante dele e falar com franqueza total, de forma reverente. Franqueza total e de forma reverente. Com Deus nós não precisamos ter meias palavras. Nós temos que ser diretos, temos que ser franco, porém nós temos que ter reverência. Não podemos querer colocar Deus na parede. Amém? Desculpem que hoje eu tô um pouquinho com a minha garganta aí complicadinha. Um intercessor precisa ter um relacionamento profundo e intenso com Deus. Um intercessor precisa mostrar grande coragem pessoal. Irmãos, porque vem casos para nós como intercessor, se nós não tivermos coragem de nos apresentar diante de Deus, nós não tivermos certeza da justiça de Deus, nós balançamos. Tem casos que é difícil. Tem casos, assim como um advogado pega causas fáceis e causas difíceis, assim é na vida espiritual. Nós, como intercessor, pegamos causas difíceis e temos que apresentar a Deus. Temos que ter sabedoria, temos que ter coragem. Ele deve estar preparado para arriscar a sua própria vida. Exemplo, Arão desprezou a sua própria vida, o contágio da praga a fim de tomar posição entre vivos e mortos. Vamos ler aqui sobre isso. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa que fará tão exaltada, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. É 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 19 ao 22, foi o que eu li. Quero comentar um pouco sobre essa palavra.
Porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei. Amados, um dia você se casou. Vou falar sobre casamento, porque muitas pessoas aqui buscam por restauração de casamento, restauração de relacionamento, de noivado. Quando Deus fala de terra, Deus está falando de coração, de pessoas, de mim, de você. As pessoas, Deus dá uma bênção, vamos dizer assim, uma terra prometida para essa pessoa. E aí ela casa e idolatra o marido, idolatra o esposo, idolatra a esposa. Aí ela não tem mais tempo para Deus, ela não tem mais tempo para orar, ela não tem mais tempo para ter comunhão com Deus. E passa, aí ela fala assim, mas eu não deixei Deus, eu não adoro santo, eu não tenho outra religião. Mas nós estamos falando de intimidade com Deus. Intimidade com Deus, irmão, irmã, amigo, amiga que está ouvindo esse canal. Esse canal não é para cristão apenas, é para todas as pessoas, todos os filhos de Deus, independente da posição em que você encontra, da religião em que você se encontra, independente da sua cor, da sua etnia. Nós estamos aqui para dar uma assistência de terapia para todas as famílias que nos procurarem e que acharem que precisam da nossa ajuda, da nossa intercessão, né? É para isso que estamos aqui, para cumprir um chamado. Porém, o Senhor, Ele não aceita dividir a glória dele com ninguém, nem com seu filho, nem com seu esposo, nem com a sua casa, nem com o seu trabalho, nem com seus estudos, tá? O Senhor, Ele quer ser o primeiro na sua vida. Ele é o começo e Ele é o fim. Então, muitas vezes nós entramos num vale, seja ele qual for, seja ele de separação, seja ele de enfermidade, seja ele de desemprego, né? Não importa qual é o vale que você se encontra. Porém, o Senhor está dizendo aqui, que Ele tirará a terra, Ele tirará a bênção e colocará no vale aquele que idolatrar outros deuses. Mas nós temos que entender que quando Deus fala outros deuses, não é simplesmente outros deuses, é falando em questão de religião, em questão de imagens, em questão de seres sobrenaturais, digamos assim. Não, Deus está falando de idolatria, idolatria do coração, idolatria da mente. Tem pessoas que se idolatram a si próprias, tem pessoas que se acham a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. E são pessoas de nariz empinado. Não, eu tô certa, a minha palavra é a última palavra. E eu falo para vocês com propriedade, porque eu já fui assim. Eu já fui assim, eu já fui questionante, eu já questionava e a última palavra tinha que ser sempre a minha, até que o Senhor foi me moldando, foi me ensinando, através de vales, através de dificuldade, né? Aos pouquinhos eu vou trazer para vocês o meu testemunho de vida com Deus, né? Como é que eu, mesmo sendo nascida na igreja, mesmo tendo filha de cristão, mesmo eu pregando desde criança, mesmo eu trabalhando na igreja desde criança, cuidando de jovens, de adolescentes, fazendo teatros na igreja, mesmo assim eu era rebelde. E a rebeldia é uma coisa que Deus repudia. Deus repudia, porque eu tinha um conceito sobre mim mesma
que hoje até eu tenho repúdio disso. Hoje até eu tenho repúdio disso. E aí entramos em vales, sim, entramos em dificuldades e não sabemos por que entramos. Aí o Senhor vai e tira aquilo que nós mais amamos. Porque na maioria das vezes as nossas batalhas espirituais não é com o inimigo, não é com o outro, não é com o cônjuge que te repudiou, é com você mesmo, é comigo mesmo. É com as nossas questões, com os gatilhos mentais que a nossa mente cria para nos afastar de Deus. Nós vamos voltar a falar sobre as emoções, sobre os gatilhos da mente, mas antes eu quero ensinar vocês a como usar essas ferramentas espirituais para se defender das armadilhas da mente. Então vamos cuidar primeiro de conhecer as ferramentas espirituais, para depois nos conhecermos e sabermos usar essas ferramentas a nosso favor. Amém? Então essa palavra ela é muito forte porque o Senhor fala assim, e fordes e desviardes e servirdes a outros deuses, vos prostrardes a eles. Você não precisa, meu irmão, se ajoelhar diante de uma imagem, diante de outro Deus, né? Como tem tantos deuses aí que eles pregam. Tem pessoas que pregam que um animal é Deus, tem pessoas que pregam que o sol é Deus, né? Que é o universo, que rege ao seu favor, não. Quem rege o universo é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e de tudo que neles há. Então não tem nada que tenha outro poder. Não tem sol, não tem energia, não tem nada que tenha outro poder de mudar a sua história, de reger a sua vida. Quem rege a sua vida e a minha vida é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. E ele fala nessa palavra aqui de 2 Crônicas 7, 19 e 22, no versículo 20. Então os arrancarei da minha terra que lhes dei. Tudo que você tem, meu irmão, tudo que eu tenho, pertence a Deus. O teu trabalho, o teu teto, o teu estudo, a tua sabedoria, a tua inteligência, a tua alma, o teu espírito, tudo que tem relacionado a mim e a você, teus filhos, teu esposo, tua esposa, pertence a Deus. É Deus que te deu. É Deus que dá e é Deus que tira. Só Deus tem o poder de dar a vida e de tirar a vida, porque o oxigênio é dele. O sopro de vida é dele. E ele sopra e dá vida, e ele sopra e tira a vida. Nós somos um sopro. Temos acompanhado aí que através desse vírus é uma arma que tira a vida das pessoas. Mas quem permite? Só Deus pode permitir. Só Deus que tem o poder da vida e da morte. Deus deixou os médicos, deixou a inteligência, deixou a ciência, para que nós possamos cuidar do nosso corpo terrestre. Porém, se a nossa espiritualidade não estiver bem, não tem remédio que cure a nossa dor. Não tem remédio que cure as nossas enfermidades. Eles amenizam. Porém, a solução está em Deus. Então, primeiro nós temos que alinhar a nossa vida espiritual com Deus e daí alinhar a nossa mente, nossos pensamentos. Amém? Eu vou estar trazendo mais sobre essa questão da mente, porque muitas vezes você faz tudo certo e nada acontece, porque a tua mente está te atrapalhando. A maneira como você pensa está te atrapalhando. Nem sempre você age como você ora, nem sempre você age como você tem fé. Até Paulo nos fala, todo bem que eu quero fazer, eu não faço, mas todo mal que eu não quero, esse eu faço. Isso é a nossa mente. Isso é um gatilho que desenvolve na nossa mente algo que nos afasta daquilo que nós desejamos. E aí Deus fala assim, então os arrancarei. Por exemplo, você idolatra um filho.
idolatra o esposo, ou idolatra qualquer coisa, põe antes de Deus, antes de Deus. Então o Senhor está te dizendo aqui que Ele vai arrancarei da minha terra, porque o meu coração, a minha alma, nós somos terra de Deus, somos propriedade de Deus. Então arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. A casa é eu e é você, nós somos a habitação do Espírito Santo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em templo sujo. Se o teu coração tiver ódio, tiver mágoa, tiver amargura, tiver altivez, o Espírito Santo não habita nele. Você pode até pensar que você tem o Espírito Santo, mas você não tem. Porque o Espírito Santo não habita em templo sujo. Então precisamos aprender a usar essas armas, a oração e outras armas que virão, outras ferramentas que virão, para nós limpar nossa alma, limpar nosso coração, limpar nossa mente, para que o Senhor possa ouvir as nossas orações. Com que seja, meu Deus, e farei com que sejam por provérbio e motejo entre todos os povos. Deus está dizendo aqui nesta palavra que Ele fará com que você seja, não você, mas um idólatra, né? Aquele que coloca outra coisa, ou outro ser, ou outra pessoa no lugar de Deus na sua vida. Ele fará com que seja um provérbio. Um provérbio é um ditado que anda na boca de todo mundo. Amém? E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará. Quer dizer, muitas pessoas falam, nossa, mas olha o que acontece com essa pessoa. Essa pessoa sempre está com problema, sempre está com luta, sempre está com isso, sempre está com aquilo. Essa pessoa era tão bem antes e agora olha como ela está. Né? Então Deus está dizendo assim, que essa casa vai se tornar um espanto para as pessoas. Porque fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa. Né? As pessoas vão perguntar, por quê? Por que o Senhor fez isso? Né? Olha o que o Senhor fez com esta casa. E dirão, porquanto deixaram o Senhor. Né? As pessoas vão dizer, não, eles estão assim, porque eles deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Então, quando a gente fala assim que não existe maldição sem causa, é sobre isso que nós estamos falando. Eu gosto de explicar muito bem essas questões, porque às vezes elas ficam no ar e as pessoas ficam em dúvida. Não existe maldição sem causa. Tá? Então vamos dizer assim, uma pessoa te amaldiçoa, te repudia, te joga praga, tem inveja sobre você. Mas se você está bem com Deus, isso não vai pegar em você. Só pode, se você estiver alinhado com Deus, nada vai acontecer. Porém, se você tiver uma brecha, o que é uma brecha? É uma desobediência. É um ódio, é uma mágoa, é uma tristeza, é uma aflição. Porque o Senhor disse, coloca tudo nas minhas mãos. Vocês não têm que se preocupar com o que tem que vestir, com o que tem que comer, com o dia de amanhã. Porque eu cuido de tudo. É o Senhor que cuida. É o Senhor que cuida do meu sustento. É o Senhor que cuida da minha saúde. É o Senhor que tem o domínio. Porém, se eu fizer extravagâncias, se eu passar a noite sem dormir, se eu trabalhar em excesso, o meu corpo vai sofrer, mas vai sofrer porque eu dei uma brecha. Não porque Deus permitiu isso. Não, porque eu desobedeci. Porque Deus fez o dia com 24 horas. 8 para nós trabalhar, 8 para nós dormir e 8 para o nosso lazer.
né? Nesse lazer inclui tomar banho, escovar os dentes, passear, dar atenção para a família, né? O Senhor, Ele é perfeito em tudo. Nós é que falhamos. Nós colocamos o nosso trabalho em primeiro lugar. Nós colocamos nossos filhos em primeiro lugar. Nós colocamos tudo em primeiro lugar. Deixamos Deus para o segundo, terceiro, quarto, 10º plano na nossa vida e queremos que Deus nos abençoe. Queremos ser felizes, né? Mas eu só queria ser feliz, eu escuto muito isso. Mas eu só queria ser feliz. Esta é a palavra do dia de hoje. Amém? Deus abençoe a todos vocês. E a partir de segunda-feira, nós vamos começar o clamor do meio-dia. Aí eu gostaria que vocês deixassem aí os seus pedidos de oração. Estão me pedindo um grupo, né? Eu estou preparando um grupo para vocês, tá? Estão me pedindo também o meu WhatsApp. A minha agenda é muito apertada, porque eu ainda não vivo somente para a obra, eu trabalho e muitas vezes eu não consigo responder, eu não tenho tempo ainda. Estou me programando para ter uma agenda, para poder ter algumas mentorias particulares. Aí vou poder atender e acompanhar vocês através dessas mentorias. E nós vamos tratar dessas mentorias lá no grupo do WhatsApp. Amém? Então eu vou estar fixando aí o grupo do WhatsApp. Não tem muitas vagas, né? Mas as pessoas que conseguirem entrar, lá nós vamos tratar dessas mentorias. Amém? Agradeço a todos vocês por estarem comigo até aqui. Hoje a palavra foi mais longa, mas eu só falo aquilo que o Espírito Santo ordena. E hoje foi esta palavra que o Senhor falou comigo para colocar. Então, eu agradeço a todos vocês, tá? Amém. Fiquem com Deus. E logo mais eu vou estar postando aí uma oração para vocês. Fiquem aí atentos, ativem o sininho para que vocês não percam nenhum vídeo, porque vai começar a sair alguns vídeos extras durante todo o dia. Amém?